Alessandro D'Andrea, aqui diretamente de nosso escritório, diretamente da nossa equipe de estratégia, vendo tudo do mundo do rodeio para transmitir aí para o seu programa Boteco do Cowboy. Como é que está essa maravilhosa noite de segunda-feira aí, Alessandro, em seus estúdios, na Vila Ercília, São José do Rio Preto? Vamos lá hoje, vamos começar a falar para você hoje das grandes histórias e das grandes maquetes do que é o rodeio internacional nos Estados Unidos, no Canadá e outros países mais. Não vamos perder o foco aqui, vamos ser prático. Eu aqui da minha banqueta, do lado da minha mesa operacional, aqui de onde a gente administra o site e vai formatando aí a futura revista internacional de São José do Rio Preto. Eu já vi esses 51 países do mundo, a Brazilian Rodeo Flashes, diretamente as novidades daqui para o seu programa. Alessandro D'Andrea, vamos falar hoje das grandes siglas, né? Então, as grandes siglas ou as grandes associações de rodeio do mundo inteiro, e principalmente ali nos Estados Unidos, que são responsáveis pela história e pela constituição máxima do rodeio internacional em todo o mundo, porque foi ali no Texas, realmente, ali no mundo dos cowboys, ali no mundo western antigo, de 1700 a 1800, que a coisa foi começando a nascer ali com seus grandes heróis, com Buffalo Bill, com Bill Pickett, o primeiro cowboy negro, criador do Bulldog nos Estados Unidos, tá ok, tá? Então, estamos aí para transmitir essas novidades. Vamos falar então de uma grande sigla, mas vamos falar antes o que são as outras siglas. Por exemplo, você deve ter ouvido falar já da WPRA, a Women's Professional Rodeos Association. A WPRA é uma das siglas que faz o rodeio profissional das mulheres nos Estados Unidos, ou seja, aqui em português, WPRA, Women's Professional Rodeo Association. Está lá na internet, você pode pesquisar, está aí o emblema, o layout, para você ter conhecimento. A hora que você vê esse layout, você vai falar, poxa, Women's Professional Rodeo Association. Você tem também lá a SABRA. SABRA é a Southern Extreme Bull Riding Association, tá? Ou seja, a Associação dos Montadores de Touro, dos Cavaleiros em Touros, né, dos Montadores em Touros, do extremo sul, tá? Dos Estados Unidos, a SABRA, tá? Você tem também a MISRA, que é a Mid-States Rodeo Association, tá? Que você fala MISRA, tá? Por ser o I com som de A. Então, Mid-States, ou seja, Mid-States Association Rodeio, tá? É uma das siglas, você está vendo aí. Então, você tem aí o conhecimento. Quando você vê essa sigla, vê esse modelo de layout, você vai estar sabendo que é a Mid-States Rodeo Association, tá? Você tem também a WCRA, famosa agora, famosíssima, né? A WCRA. Tá? A WCRA, que é Women Championship Rodeo Alliance. Tá? A Women Championship Rodeo Alliance é encarregada também de fazer o rodeio só para as grandes, ou inteirando as grandes campeãs de todas as modalidades dos Estados Unidos ali. Porque se você pensa que nos Estados Unidos só tem a montaria em cavalo, se você pensa que lá só tem uma modalidade de montaria em cavalo, só uma modalidade de laço, se você pensa que só tem, bom, pelo menos creio eu que até agora Bull Riders, a montaria em touros, segue sempre aquele mesmo padrão, né? Mas você tem também a APRA, que é a American Professional Rodeo Association, tá? American Professional Rodeo Association, você vê a sigla aí, é outra associação encarregada, não é uma empresa de produção em massa de rodeios para ganhar dinheiro no mundo inteiro, só isso não. Lá é mais dentro da linha tradicional, tá? Aí você tem também, que é a PRCA, né? Que é Rodeo Cowboys Associations, né? É a Pro Rodeo Cowboys Association, tá? Que a gente vai falar dela daqui a pouco agora, tá? E você tem a IPRA, tá? Você tem a IPRA, que é International Professional Rodeos Association. International Professional Rodeos Association é outra associação que você está vendo aí, que é encarregada de promover também dentro das suas áreas profissional. Por enquanto ainda, pelo seu estrelismo, né, no mundo inteiro aí, avançando todos os sinais dentro da mídia, organização, revista e meios de comunicação, você tem aí também a famosíssima PBR, que é a Professional Bull Riders, tá?
ou seja, a Liga Profissional dos Montadores de Touro, que é a PBR, que vem para o Brasil, alça seus grandes campeões, tem sua final lá em Las Vegas, tudo, né? Essas empresas, elas geralmente são patrocinadas por outras grandes empresas do ranking mundial. Ou seja, elas estão ali, mas estão seguras aí por um patrocínio forte, que é constante devido também à tradição. Vamos falar de tradição, não podemos deixar de falar da Ford, uma das maiores empresas automotivas mundiais, tá? Você tem empresas também como de chapéu, como por exemplo a Stetson, grudada no mundo do rodeio, patrocinando sempre. A indústria de implementos, né, e máquinas agrícolas, que é a John Deere, né, que tem lá o cervo amarelo pulando lá, e cuja cor oficial dela é o amarelo e o verde, tá? Você tem também a famosa aí que terminou de ser comentada no mundo inteiro, a quem não se complica por falar, Pendleton Whisky, né, que é a Pendleton Whisky Velocity Tour, foi organizada agora para captar aí os seus grandes finalistas aí para a grande final da PBR no fim do ano aí, que nós tivemos aí 2 brasileiros classificados, se não me engano bem, nós comentamos aqui a semana passada, tá? E as empresas de jeans e de vestimentas, jaquetas, né, as indústrias de jeans Hunger, que está sempre patrocinando o cowboy nos Estados Unidos, patrocinando também as grandes iniciativas do mundo rodeio, tá? Então, se a gente vai falar da PRCA, a PRCA, você vê a sigla aí, eu vou pedir aí para colocar a sigla da PRCA aí nesse momento, obrigado, tá? A PRCA é uma organização que foi criada em 1936, quando um grupo de cowboys, né, muito tranquilo, naquele jeitão deles de ser, saiu de um rodeio em Boston Garden para protestar contra as ações de um promotor de rodeio muito famoso lá na época, que era o W.T. Johnson, que ele se recusava ali a adicionar as taxas da inscrição do rodeio ali diretamente no caixa total dos rodeios, tá? Johnson finalmente cedeu as exigências lá, porque os cowboys falou assim, vai ser assim? Então estamos de greve, ninguém monta, ninguém faz nada. Aí depois de muita briga lá, muita discussão, o Johnson resolveu ceder lá, né, as solicitações, formalizar oficialmente o caixa no geral, tá? E aí, a partir disso, os cowboys, então, decidiram formar uma associação. E para brincadeira ou não, a associação ficou conhecida como Cowboys Turtle Association, ou seja, Associação dos Cowboys Tartaruga. Esse nome foi escolhido porque, embora eles demorassem assim para se organizar, quando era solicitado para participar de algum rodeio, de alguma unidade, eles não tinham nunca medo de arriscar o pescoço para conseguir aquilo que eles queriam conseguir, ou que eles desejavam ter de mais legal e de maior proporção para eles dentro dos rodeios. Então, como a tartaruga tem a mania também de enfrentar grandes problemas ou grandes perigos e não se importa de botar o pescoço para fora para se defender, então por isso deram esses nomes, então eles ficaram conhecidos no início como os cowboys tartaruga nos Estados Unidos, tá? Ou seja, os montadores lá, os cowboys tartaruga, tá bom, tá? Então, entre os organizadores também estava uma mulher famosíssima, 4 vezes campeão nacional do Bronx, Alice Granold Orr, tá? Para quem não conhece, Alice Granold Orr, era uma mulher fantástica, e em 1945, os Turtles, ou seja, os tartarugas, mudaram seu nome para Rodeo Cowboys Association. E em 1975, a organização se tornou a Professional Rodeo Cowboys Association, PRCA. A equipe do PRCA consiste aí por volta de 70 a 80 funcionários, aí no tempo integral o ano inteiro, e a equipe pode passar mais de 100 durante as formações de temporada aí para organizar seus rodeios e se evidenciar dentro do seu trabalho. Uma coisa maravilhosa, tá? A sede da PRCA é estabelecida em 1979 em Colorado Springs, também onde abriga o Pro Rodeo Hall of Fame, ou seja, o Pro Rodeo Hall da Fama, ou seja, o Hall dos Famosos, né? E o Museu do Cowboy dos Estados Unidos. Em 2006, o Cheyenne Frontier Days Hall of Fame, tá? O Cheyenne Frontier Days Hall of Fame, né? Introduziu a PRCA em seu Hall da Fama e assim consolidou historicamente por definitivo a PRCA como membro efetivo associação do Hall da Fama e da história do rodeio dos Estados Unidos. Tá bom? Então ficamos aí então com essa informação, falamos hoje sobre o que é a PRCA no mundo, né? Que ela vem dos
Cowboys Tartaruga, uma história muito interessante, diretamente para o seu programa Alessandro de Andréia, diretamente da revista Brazilian Rodeo Flash. Um abraço, gente!